Lei Geral de Proteção de Dados e Lei de Acesso à Informação. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e a Lei de Acesso à Informação, LAI, são marcos legais fundamentais que regulamentam a forma como informações e dados são tratados, cada uma com um foco distinto, mas complementares. A LGPD, Lei nº 13.709 de 2018, tem como principal objetivo proteger os dados pessoais e garantir os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Seu foco é abordar o tratamento de dados pessoais, informações relacionadas a uma pessoa natural identificada ou identificável, tanto em meios físicos quanto digitais, por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Sua abrangência é aplicar a qualquer operação de tratamento de dados realizada no Brasil, independentemente do meio, da sede da empresa ou do local dos dados. Seus princípios baseiam-se em finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. Direitos do titular. Garante ao cidadão o direito de saber se seus dados estão sendo tratados, acessados, corrigidos, bloqueados ou eliminados, entre outros. Bases legais. Estabelece as bases legais para o tratamento de dados pessoais, como o consentimento do titular, cumprimento de obrigação legal ou regulatória, execução de políticas públicas, estudos por órgãos de pesquisa, execução de contratos, exercício regular de direitos, proteção da vida, tutela da saúde, legítimo interesse e proteção ao crédito. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, órgão responsável por fiscalizar o cumprimento da LGPD e aplicar sanções em caso de descumprimento. Objetivo principal: garantir a privacidade e a segurança dos dados pessoais, dando ao titular maior controle sobre suas informações. Lei de Acesso à Informação, LAI. A LAI, Lei nº 12.527 de 2011, regulamenta o direito constitucional de acesso à informação pública, buscando promover a transparência na gestão pública. Foco: tratar do acesso a informações públicas produzidas ou custodiadas por órgãos e entidades do poder público, União, Estados, Distrito Federal e municípios, nos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Princípios: o principal princípio é o da publicidade como regra e o sigilo como exceção. Ou seja, todas as informações de interesse coletivo ou geral devem ser divulgadas proativamente pelos órgãos públicos, transparência ativa, e o cidadão tem o direito de solicitá-las, transparência passiva, sem precisar justificar o pedido. Restrições de acesso. O acesso só pode ser restrito em casos específicos e previstos em lei, como informações imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, ou informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Mesmo nestes casos, as restrições têm prazos definidos. Prazos: estabelece prazos para que os órgãos públicos respondam aos pedidos de informação, 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Objetivo principal: assegurar a gestão transparente da informação pública, permitindo o controle social da administração pública e combatendo a corrupção. Relação e complementaridade. Embora tenham focos diferentes, LGPD e LAI são complementares e não conflitantes. A LAI busca a máxima publicidade das informações públicas, enquanto a LGPD visa proteger a privacidade dos dados pessoais. A harmonização entre as duas leis ocorre da seguinte forma: acesso à informação pública. A LAI garante o acesso a informações públicas, mas quando essas informações contêm dados pessoais,
A LGPD entra em cena para determinar como esses dados devem ser tratados e se podem ser divulgados, protegendo a privacidade do indivíduo. Proteção de dados e informações públicas. A LAI prevê a restrição de acesso a informações pessoais, por até 100 anos em alguns casos. O que se alinha com os princípios da LGPD de proteção da privacidade. Publicidade de dados de agentes públicos. A LAI permite a publicidade de dados como nome, cargo e remuneração de servidores públicos, o que é considerado de interesse público. A LGPD não impede essa publicidade, mas estabelece regras para o tratamento desses dados, como a necessidade de que os dados pessoais sensíveis, como o CPF completo, sejam protegidos. Em resumo, a LAI abre as portas para o acesso à informação do Estado, enquanto a LGPD coloca filtros e regras para garantir que, nesse processo, a privacidade dos indivíduos seja respeitada, especialmente quando se trata de dados pessoais. Ambas são essenciais para uma sociedade transparente e para a proteção dos direitos dos cidadãos. Lei nº 13.709 de 2018, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. É um marco legal no Brasil que estabelece regras sobre o tratamento de dados pessoais, tanto em meio físico quanto digital, por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Essa lei se aplica a qualquer operação de tratamento de dados realizada no Brasil, independentemente do país onde a empresa ou pessoa esteja sediada. A LGPD estabelece um conjunto de regras e princípios que devem ser seguidos no tratamento de dados pessoais. Os pontos mais importantes são: fundamentos e princípios. A lei é baseada em fundamentos como o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, o direito de o titular decidir sobre seus próprios dados, a inviolabilidade da intimidade e a livre iniciativa. Ela também define princípios essenciais, como: finalidade. Os dados só podem ser coletados para propósitos legítimos, específicos e informados ao titular. Adequação. O tratamento deve ser compatível com a finalidade informada. Necessidade. A coleta deve se limitar ao mínimo necessário para a finalidade. Livre acesso. O titular tem o direito de consultar de forma gratuita e facilitada como e por quanto tempo seus dados estão sendo tratados. Consentimento. O tratamento de dados pessoais só é permitido se houver uma base legal para isso. O consentimento do titular é a base mais conhecida. Ele deve ser uma manifestação livre, informada e inequívoca, e pode ser revogado a qualquer momento. Direitos do titular. A lei garante ao titular dos dados uma série de direitos, como confirmar a existência do tratamento de seus dados, acessar os dados, corrigir dados incompletos, desatualizados ou incorretos, anonimizar, bloquear ou eliminar dados desnecessários ou tratados em desconformidade com a lei, solicitar a portabilidade dos dados para outro fornecedor de serviço, obter informações sobre as entidades públicas e privadas com as quais seus dados foram compartilhados. Dados pessoais sensíveis. A lei trata de forma mais rigorosa os dados considerados sensíveis, como informações sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, dados de saúde, dados genéticos e biométricos. O tratamento desses dados é permitido apenas em situações específicas. Agentes de tratamento. A LGPD define as responsabilidades do controlador, quem decide sobre o tratamento dos dados, e do operador, quem realiza o tratamento em nome do controlador. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. A lei criou a ANPD, o órgão responsável por fiscalizar e aplicar as sanções em caso de descumprimento. A ANPD pode aplicar advertências, multas e até proibir o tratamento de dados.
Sanções. O descumprimento da LGPD pode acarretar em advertências, multas diárias ou únicas, até 2% do faturamento da empresa no último exercício, limitada a R$ 50 milhões por infração, publicação da infração, bloqueio ou eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, entre outras penalidades. Governança e boas práticas. A lei incentiva a adoção de boas práticas e programas de governança em privacidade para demonstrar o comprometimento com a proteção de dados. A LGPD busca criar um ambiente de maior segurança jurídica e proteger a privacidade dos cidadãos, estabelecendo uma relação de maior transparência e controle entre os titulares e as organizações que coletam e utilizam seus dados. Lei nº 12.527 de 2011, amplamente conhecida como Lei de Acesso à Informação, LAI, é uma legislação brasileira que regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas. Sancionada em 18 de novembro de 2011, ela entrou em vigor em 16 de maio de 2012. A LAI tem como principal objetivo promover a transparência na gestão pública e fortalecer o controle social, garantindo que qualquer pessoa possa solicitar e receber informações produzidas ou custodiadas pelos órgãos e entidades públicas, em todos os níveis de governo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como pelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos. Principais pontos da LAI. Acesso como regra, sigilo como exceção. A LAI estabelece que a regra geral é o acesso às informações públicas. O sigilo é a exceção e só pode ser imposto em casos específicos e por prazos definidos por lei, como informações que coloquem em risco a segurança do Estado ou a privacidade de indivíduos. Transparência ativa. Os órgãos e entidades públicas têm o dever de divulgar proativamente, de forma espontânea e em seus sites na internet, informações de interesse coletivo ou geral, independentemente de solicitações. Isso inclui dados sobre estrutura organizacional, programas, ações, receitas, despesas, licitações, contratos, servidores, entre outros. Transparência passiva, pedidos de informação. Qualquer cidadão pode fazer um pedido de informação a um órgão ou entidade pública sem a necessidade de apresentar um motivo ou justificativa. O órgão tem um prazo, geralmente 20 dias, prorrogáveis por mais 10, para fornecer a informação ou justificar a negativa. Serviço de Informações ao Cidadão, SIC. Os órgãos e entidades públicas devem criar e manter serviços de informações ao cidadão, SIC, para atender e orientar o público quanto ao acesso à informação, informar sobre a tramitação de documentos e receber e processar os pedidos. Classificação de informações. A LAI prevê critérios para a classificação de informações como sigilosas, reservadas, secretas e ultrassecretas, com prazos máximos para restrição de acesso. Recursos. Caso o pedido de informação seja negado ou a resposta seja insatisfatória, o cidadão tem o direito de interpor recursos em instâncias superiores dentro do próprio órgão ou entidade, e, em última instância, a Controladoria Geral da União, CGU, para órgãos do Poder Executivo Federal. Sanções. O descumprimento das disposições da LAI por agentes públicos pode acarretar em sanções administrativas, como advertência, suspensão e até demissão, além de outras penalidades previstas em lei. Informações pessoais. A LAI aborda o tratamento de informações pessoais, que devem ser protegidas, mas podem ser acessadas pelo próprio titular ou por terceiros com seu consentimento ou em casos específicos previstos na lei, sempre com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem. Vale notar a relação com a LGPD nesse ponto,
que aprofunda as regras de proteção de dados pessoais. A LAI foi um passo fundamental para a consolidação da democracia e do controle social no Brasil, dando aos cidadãos uma ferramenta poderosa para fiscalizar a gestão pública e participar mais ativamente da vida política. Para que haja mais conteúdo educativo como este, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Aproveite e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo.